Existe, neste exato momento, um objeto que foi feito pelas mãos humanas e que está mais longe de você do que qualquer coisa que a nossa espécie já criou. Mais longe do que qualquer satélite. Mais longe do que qualquer nave. Mais longe, inclusive, do que a nossa capacidade de imaginar. Ela foi lançada há quase 50 anos. Desde então, não parou um segundo sequer. E agora, enquanto você assiste a este vídeo, ela continua voando pelo espaço interestelar a mais de 61 mil quilômetros por hora, 14 vezes mais rápido do que uma bala. Seu nome é Voyager 1. E existe uma pergunta que ficou presa na minha cabeça desde que comecei a pesquisar sobre ela. E se a gente ligasse a câmera dela agora? O que ela veria? O que nós veríamos? A resposta é mais impactante do que qualquer coisa que você imagine. Eu só vou te contar lá na frente. Então fica comigo. Antes da gente chegar na grande revelação, eu preciso te contar uma história. E essa história começa em 5 de setembro de 1977. O mundo estava numa época muito diferente. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam corrida espacial. A tecnologia que existia era a de décadas atrás. E ainda assim, a NASA foi corajosa o suficiente para lançar 2 sondas com um objetivo ousado: explorar os planetas gigantes do Sistema Solar externo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas aqui está o detalhe que muita gente não sabe. A Voyager 1 não foi feita apenas para uma missão científica comum. Ela foi desenhada para ir além, para cruzar os limites do nosso Sistema Solar e entrar em território que nenhum objeto humano jamais tinha pisado antes. E ela cumpriu essa missão, muito além do que qualquer um esperava. Pensa comigo, em 1977, a tecnologia dos computadores era primitiva. Os engenheiros trabalhavam com cálculos à mão, verificando trajetórias em papel. A sonda foi construída com processadores menos potentes do que o chip que existe hoje dentro de um cartão de crédito. E mesmo assim ela funciona. Quase 50 anos depois, a Voyager 1 ainda nos manda sinais. Isso, por si só, já é uma das maiores conquistas da engenharia humana de todos os tempos. Vamos fazer uma viagem juntos. Imagina que você está acompanhando a Voyager 1 desde o início. Logo após o lançamento, a sonda começa a ganhar velocidade usando uma técnica chamada assistência gravitacional. Ela passa perto de planetas e usa a gravidade deles como um estilingue para se lançar ainda mais rápido. Um truque de física que parece mágica, mas é pura matemática. 1 ano e meio após o lançamento, em março de 1979, a Voyager 1 passa por Júpiter. E o que ela encontra lá é simplesmente extraordinário. As primeiras imagens detalhadas da Grande Mancha Vermelha, que é aquela tempestade do tamanho de 2 planetas Terra que existe há séculos. As luas de Júpiter de perto pela primeira vez. Io com seus vulcões ativos. Europa coberta de gelo com o oceano por baixo. A humanidade vê tudo isso pela primeira vez com seus próprios olhos. Depois de Júpiter, a sonda segue em direção a Saturno. Em novembro de 1980, 3 anos após o lançamento, ela passa pelos anéis de Saturno e revela a estrutura deles em um nível de detalhe que nunca tínhamos visto. É lindo, é perturbador, é o universo mostrando a sua grandeza. E foi aí que a missão original da Voyager 1 terminou oficialmente. Mas a sonda continuou voando, em silêncio, sem parar. Durante os 30 anos seguintes, ela foi se afastando cada vez mais. Cruzou a órbita de Plutão, passou pela heliopausa, o ponto onde o vento solar do nosso Sol é tão fraco que o espaço interestelar começa de verdade. Isso aconteceu em 2012, e nesse momento, a Voyager 1 estava a cerca de 18 bilhões de quilômetros da Terra. Mas ela não parou, e hoje, em fevereiro de 2026, ela está ainda mais longe. Hoje, a Voyager 1 está a aproximadamente 25,42 bilhões de quilômetros da Terra. Esse número é tão absurdo que praticamente não significa nada para o nosso cérebro. Então, deixa eu tentar te dar uma dimensão real disso. A distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. A gente chama isso de uma unidade astronômica. Pois bem,
A Voyager 1 está a 170 unidades astronômicas de distância. Isso é 170 vezes a distância entre a Terra e o Sol, mais de 4 vezes a distância do Sol até Plutão. E sabe qual é o dado que mais me impressiona? O sinal de rádio que a Voyager manda pra gente viaja na velocidade da luz, que é a coisa mais rápida que existe no universo. E mesmo assim, esse sinal leva mais de 23 horas e 30 minutos para chegar até nós. Ida. Só de ida. Se a NASA precisar mandar uma instrução para a sonda agora e ela mandar uma resposta de volta, a gente vai esperar quase 2 dias para ter essa conversa completa. 2 dias para trocar uma mensagem. E sabe o que é ainda mais curioso? Mesmo com toda essa distância, a Voyager 1 ainda está dentro, de longe, mas ainda está dentro do nosso sistema solar. Para ela sair completamente, ela ainda precisará cruzar a nuvem de Oort, uma esfera de rochas e gelo gelado que envolve o sistema solar. Isso vai levar mais 300 anos só para chegar lá, e mais 30 mil anos para atravessar completamente. Em novembro de 2026, daqui a menos de um ano da gravação desse vídeo, a Voyager vai atingir uma marca histórica. Ela estará a exatos 1 dia-luz de distância da Terra. Ou seja, o sinal de rádio vai demorar 24 horas para chegar até nós. Um dia completo, viajando na velocidade da luz. E por mais que você saiba disso racionalmente, é difícil não sentir um arrepio quando você percebe que uma nave construída por humanos com tecnologia dos anos 70 está prestes a alcançar esse marco. Enquanto a gente está aqui no conforto das nossas casas assistindo a um vídeo no celular, ela está lá fora, sozinha, voando pelo escuro absoluto do espaço interestelar. Mas aqui vem a pergunta que vai te acompanhar até o final desse vídeo. Se nós ligássemos a câmera da Voyager 1 agora, o que ela veria? A Terra ainda apareceria? Ou seria algo completamente diferente? Essa resposta está chegando. Mas antes, eu preciso te contar uma coisa que quase acabou com tudo isso, e que a NASA resolveu de um jeito que parece ficção científica. Em novembro de 2023, a NASA recebeu uma notícia que gelou o sangue de qualquer pessoa que trabalha com exploração espacial. A Voyager 1 começou a enviar dados completamente sem sentido. Sequências aleatórias de números e caracteres que não correspondiam a nenhuma informação real sobre o estado da sonda. Era como se alguém estivesse do outro lado mandando estática, ruído, nada. Os engenheiros da NASA entraram em alerta máximo. A Voyager ainda estava funcionando. Ela ainda recebia os sinais da Terra e ainda respondia. Mas as respostas eram ininteligíveis. Era como ligar para alguém, a pessoa atender, mas você só ouvir barulho do outro lado. E aqui começa o detalhe que transforma esse episódio em algo épico. Para resolver esse problema, os engenheiros precisavam diagnosticar uma falha em uma espaçonave que estava a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância. Cada mensagem de diagnóstico levava quase 23 horas para chegar lá, e a resposta levava mais 23 horas para voltar. Ou seja, uma única tentativa de solução levava quase 2 dias para ser avaliada. Imagina a pressão. Uma equipe de engenheiros, alguns deles trabalhando há décadas nessa missão, tentando salvar uma sonda usando tecnologia dos anos 70, sem possibilidade de enviar alguém lá para ver o que estava errado. Depois de meses de análise, identificaram o problema. Um chip de memória no subsistema de dados de voo, a parte do computador responsável por empacotar e enviar as informações científicas, havia corrompido. Não estava morto, mas estava enviando os dados por um caminho errado dentro do próprio sistema da sonda, gerando aquele ruído incompreensível. A solução dos engenheiros foi brilhante na sua simplicidade. Em vez de tentar consertar o chip com defeito, eles reescreveram o código da Voyager para simplesmente ignorar aquela parte da memória e redistribuir as funções pelos demais chips que ainda funcionavam. Em abril de 2024, depois de meses de trabalho, o código foi enviado à sonda. E a NASA esperou. 22 horas e meia depois, a resposta chegou. E era legível. Era real. A Voyager 1 tinha voltado. Pensa bem no que acabou de acontecer. Engenheiros consertaram remotamente, por sinal de rádio, um computador que está a mais de 24 bilhões de quilômetros de distância, viajando pelo espaço interestelar, usando o código escrito originalmente na década de 1970. Se isso não é uma das maiores façanhas da história da engenharia humana, eu não sei o que é. Mas espera,
Como exatamente a NASA consegue se comunicar com uma sonda tão distante assim? Porque isso também é uma história fascinante. A NASA usa uma rede chamada Deep Space Network, a rede de espaço profundo. É um sistema de enormes antenas de rádio distribuídas estrategicamente em 3 pontos do mundo: no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em Madrid, na Espanha, e em Canberra, na Austrália. Essa distribuição geográfica não é por acaso. Ela garante que, enquanto a Terra gira, pelo menos uma das antenas esteja sempre voltada na direção da Voyager, mantendo o contato 24 horas por dia. As antenas principais têm 70 metros de diâmetro, para você ter uma referência visual. Isso é maior do que um prédio de 20 andares deitado. São estruturas gigantescas, precisamente calibradas, capazes de captar sinais absurdamente fracos vindos do espaço profundo. E quão fraco é o sinal da Voyager? O transmissor de bordo opera com apenas 20 watts de potência. 20 watts! É a mesma potência de uma lâmpada de geladeira. É menos do que muitas lâmpadas que você tem em casa agora. E esse sinalzinho de 20 watts precisa viajar 25 bilhões de quilômetros no espaço antes de chegar até as antenas da Terra. Quando chega aqui, esse sinal está tão atenuado que detectá-lo é um dos maiores desafios da engenharia de telecomunicações que existe. Mas as antenas da Deep Space Network são sensíveis o suficiente para captar esse sussurro vindo das bordas do nosso sistema solar e transformá-lo em dados científicos reais. Uma lâmpada de geladeira transmitindo segredos do universo. Mas a Voyager 1 está morrendo, isso é um fato. E não é por causa de defeitos ou colisões. É simplesmente porque ela está ficando sem energia. A sonda é alimentada por 3 geradores termoelétricos de radioisótopos, um nome complicado para uma tecnologia elegante. Esses geradores funcionam aproveitando o calor produzido pelo decaimento radioativo do plutônio 238. À medida que o plutônio decai, ele gera calor, e esse calor é convertido em eletricidade. Sem combustível químico, sem painéis solares, porque no espaço profundo o Sol é fraco demais para isso, apenas a física nuclear trabalhando em silêncio. O problema é que o decaimento é inevitável. A cada ano que passa, os geradores produzem menos energia. Atualmente, a Voyager gera cerca de 40% menos eletricidade do que gerava quando foi lançada, e esse número continua caindo. Para manter a missão ativa o maior tempo possível, os engenheiros da NASA têm feito escolhas difíceis. Ao longo dos anos, foram desligando sistemas e instrumentos um por um, aquecedores que protegiam componentes do frio extremo do espaço, instrumentos científicos redundantes e até mesmo a câmera, que foi desligada em 1990 justamente para economizar energia para os instrumentos científicos que ainda funcionavam. Hoje, apenas 4 dos 11 instrumentos científicos originais ainda estão em funcionamento. A NASA estima que, em algum momento nos próximos anos, os níveis de energia chegarão a um ponto crítico onde não será mais possível sustentar nem mesmo os sistemas essenciais. Quando isso acontecer, a Voyager 1 se silenciará para sempre. O fim de uma era, o silêncio de uma sonda que atravessou décadas de conquistas humanas. Mas aqui está o que eu acho mais bonito e mais perturbador ao mesmo tempo. Quando a Voyager parar de transmitir, ela não vai parar de voar. Ela vai continuar, pelo espaço interestelar, pela nuvem de Oort, rumo ao desconhecido, em silêncio, por bilhões de anos. E é aqui que a história da Voyager ganha uma camada que vai além da ciência. Porque a Voyager 1 não está sozinha no espaço. Ela carrega algo, uma mensagem, presa ao corpo da sonda um disco de ouro, literalmente um disco de vinil banhado a ouro, que foi cuidadosamente preparado por uma comissão liderada pelo astrônomo Carl Sagan. O objetivo era simples e ao mesmo tempo imensamente ambicioso. Se alguma inteligência extraterrestre encontrar a Voyager em algum ponto do futuro, ela terá tudo o que precisa para entender quem a criou. O disco contém 116 imagens da Terra, paisagens, animais, seres humanos em diferentes culturas. Contém sons, o barulho de ondas no mar, chuva, vento, trovão, o canto de baleias, o choro de um bebê, uma saudação em 55 idiomas diferentes, músicas de diversas culturas ao redor do mundo, incluindo Johann Sebastian Bach e Chuck Berry. E na capa do disco, gravado em metal, há um mapa que mostra a localização do nosso Sol em relação a 14 pulsares conhecidos, que são estrelas de nêutrons que emitem sinais únicos e identificáveis. Uma forma de dizer: se você sabe o suficiente de astronomia para nos encontrar, aqui está o caminho de volta. Pensa na grandiosidade desse gesto. A Voyager vai orbitar a Via Láctea por bilhões de anos depois que a humanidade talvez nem exista mais.
E ainda assim, ela vai carregar essa mensagem, como uma garrafa jogada no oceano cósmico, esperando que alguém, em algum lugar, algum dia, a encontre. Carl Sagan disse uma vez que mandar a Voyager com o disco de ouro era um ato de esperança sobre o universo e sobre nós mesmos, e eu acho difícil discordar disso. Mas agora chegou a hora. Depois de tudo isso, a jornada épica, a crise que quase destruiu tudo, o silêncio que se aproxima, a mensagem que viajará pelo universo para sempre, chegou a hora de responder a pergunta que deu nome a este vídeo. Em 1990, Carl Sagan convenceu a NASA a virar a Voyager 1 pela primeira vez e tirar uma foto da Terra. A sonda estava a 6 bilhões de quilômetros de distância, muito menos do que está hoje. E o resultado foi a imagem mais humilde e mais poderosa que já vimos. A Terra como um pixel microscópico num raio de luz, o pálido ponto azul. Essa imagem mudou a forma como a humanidade se vê. Sagan escreveu sobre ela com palavras que ainda arrepiam qualquer um que lê. A Terra inteira, toda a nossa história, todas as guerras, todos os amores, todos os impérios, um pontinho na escuridão. Mas e agora? Se a câmera da Voyager fosse religada hoje, neste exato momento, em fevereiro de 2026, com a sonda a 25,42 bilhões de quilômetros de distância, o que ela veria? Ainda daria para ver a Terra? Ainda existiria um pálido ponto azul para nos consolar? A resposta vai te deixar sem chão. – 14 de fevereiro de 1990, dia de São Valentim. A Voyager 1, que já estava muito longe da Terra e que deveria continuar sua jornada em silêncio, registrou essa bela foto. Muita gente não concordava que isso deveria ter sido feito. Muitos cientistas argumentavam que não havia valor científico algum na foto. Seria um desperdício de energia, de tempo, de antena, de recursos. A Terra a 6 bilhões de quilômetros de distância não nos diria nada de novo sobre o universo. Carl Sagan sabia disso, mas ele não estava atrás de ciência, ele estava atrás de perspectiva. A NASA, para a sorte de todos nós, concordou. A câmera foi virada, a foto foi tirada, e o resultado entrou para a história para sempre. Essa foto tirada a 6 bilhões de quilômetros de distância foi suficiente para nos fazer sentir pequenos, frágeis e ao mesmo tempo responsáveis. Imagine então o que veríamos se ligássemos a câmera hoje, a mais de 25 bilhões de quilômetros de distância, mais de 4 vezes mais longe do que em 1990. É hora de responder. Se a câmera da Voyager 1 fosse religada agora, nesse exato momento, em fevereiro de 2026, e ela tirasse uma foto em direção à Terra, o resultado chegaria até nós quase 24 horas depois, viajando na velocidade da luz. E quando chegasse, a Terra não estaria lá. Não é que a Terra tivesse sumido, é que ela seria completamente invisível. Em 1990, quando o pálido ponto azul foi tirado a 6 bilhões de quilômetros, a Terra já era apenas um fragmento minúsculo de pixel, 0,12 de tamanho. Hoje a Voyager está a mais de 25 bilhões de quilômetros, mais de 4 vezes essa distância. E a câmera dela é tecnologia dos anos 70, com limitações óticas que nenhuma atualização pode corrigir remotamente. A essa distância, o brilho da Terra seria oticamente impossível de ser separado do brilho do Sol. Não importa o ângulo, não importa a exposição, a Terra estaria completamente engolida pela luz solar, desaparecida na imagem, como uma vela apagada ao lado de um holofote. E o Sol? O nosso Sol, aquela estrela enorme e flamejante que aquece cada centímetro da superfície terrestre, que sustenta toda a vida que conhecemos, a partir da Voyager, o Sol não seria mais um disco, seria apenas um ponto de luz, uma estrela entre estrelas. Brilhante sim, bem mais do que qualquer outra estrela no campo visual, mas ainda assim, apenas um ponto perdido no escuro. Nenhum ponto azul, nenhum sinal de que existe vida, história, civilização em algum lugar por ali. Seria o retrato mais honesto e mais cruel que qualquer câmera já registrou. O vazio imenso do cosmos, onde todo o nosso sistema solar, todos os planetas, todas as luas, todos os asteroides, toda a água, toda a vida, parece apenas uma estrela brilhante no meio do nada. Não haveria pálido ponto azul para nos consolar.
Não haveria casa visível, só escuridão, estrelas distantes e um único ponto de luz que é o Sol, o lugar de onde viemos reduzido a uma estrela anônima no universo de centenas de bilhões delas. E sabe o que é mais poético em tudo isso? A câmera da Voyager está desligada há décadas. Ela foi desligada em 1990, logo depois de tirar o pálido ponto azul, exatamente para economizar energia e manter os outros instrumentos funcionando por mais tempo. Então essa foto que acabei de descrever, essa imagem do vazio absoluto sem terra visível, ela nunca vai existir de verdade. Nunca vai ser tirada. A única foto que a Voyager tirou foi justamente aquela, o pálido ponto azul, como se o universo tivesse nos dado uma única chance de nos ver de longe, e nós a aproveitamos, e depois fechou a cortina. Quando a Voyager 1 finalmente se calar, quando os geradores esgotarem a última fração de energia e o sinal se apagar para sempre, o mundo inteiro vai perder algo que nunca mais vai ter de volta. Uma conexão direta com uma sonda que atravessou quase 50 anos voando pelo cosmos, mandando dados todos os dias, contando histórias sobre um lugar que nenhum humano jamais pisou. Mas a Voyager não vai morrer. Ela vai continuar voando. Em silêncio, sim, mas voando. Em 300 anos, ela chegará à borda da nuvem de Oort, a fronteira mais externa do nosso sistema solar. Levará mais de 30 mil anos para atravessá-la completamente. Depois disso, ela orbitará o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, uma vez a cada 225 milhões de anos, o mesmo ritmo com que o próprio Sol orbita a galáxia. Ela vai passar por sistemas estelares, vai existir por bilhões de anos depois que o Sol se apagar. E nela, o disco de ouro, a mensagem, as fotos, os sons, as músicas, o mapa, tudo isso viajando pelo universo esperando. Existe algo profundamente humano nisso. A gente é uma espécie que chegou ao ponto de jogar uma mensagem no cosmos, não porque tínhamos certeza que alguém ia encontrar, mas porque sentimos que precisávamos tentar. Porque a ideia de que estamos completamente sozinhos no universo é grande demais para simplesmente aceitar em silêncio. A Voyager 1 é isso. Ela é a nossa voz gritando no escuro, não com desespero, com curiosidade, com esperança, com a coragem de quem olha para um céu imensurável e decide que vale a pena tentar entendê-lo, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Em novembro de 2026, daqui a menos de um ano, a Voyager 1 vai atingir um marco que nenhum objeto criado por humanos jamais alcançou, estar exatamente um dia-luz de distância da Terra. O sinal vai demorar 24 horas para chegar até nós. Um dia inteiro de viagem na velocidade da luz, só para dizer, eu ainda estou aqui. E mesmo desse lugar impossível, ela vai continuar falando conosco, enquanto tiver energia, enquanto houver alguém aqui para ouvir. Eu acho que a lição mais bonita da Voyager 1 não está nos dados científicos que ela coletou, nem nas imagens que ela tirou, nem mesmo no disco de ouro que ela carrega. A lição está no fato de que ela ainda está lá, silenciosa, fria e ainda assim conectada a nós por um fio invisível de sinais de rádio. Porque enquanto existir alguém aqui na Terra apontando uma antena de 70 metros para o céu e ouvindo o sussurro dela, a Voyager não estará sozinha. E talvez, num sentido muito bonito, a gente também não esteja. Se esse vídeo te fez pensar sobre o universo, sobre o nosso lugar nele, sobre o quanto a humanidade é ao mesmo tempo pequena e extraordinária, compartilha ele com alguém que você acha que ia gostar de refletir sobre essas coisas também. Às vezes, a melhor conversa começa com uma pergunta simples. E se? Nos vemos no próximo vídeo.